Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no texto mais fácil da Bíblia para ser encontrado. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, quase que eu já posso começar a leitura, não é? É muito rápido. É o começo da Bíblia, primeiro livro, primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, assim nos diz a Escritura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, eu quero refletir nesta noite com os amados sobre a soberania de Deus. Um dos atributos de Deus, ou uma das qualidades de Deus mais importante, é o fato de que Ele é soberano. Stephen disse o seguinte: ser Deus e ser soberano são coisas inseparáveis. Faz parte da essência de Deus, a natureza de Deus. Crer que Deus é soberano é reconhecer que Ele é o Senhor e nós somos apenas seus servos. É admitir que é a vontade dEle que sempre há de prevalecer e não a nossa. É aceitar que eu é que tenho que servi-lo e não que Ele é quem deve me servir. A soberania de Deus é uma verdade bíblica que traz muito conforto aos nossos corações, especialmente nos momentos de tribulação, de cansaço e de desânimo. Não fosse a soberania de Deus, eu confesso aos irmãos que eu já teria pirado da cabeça há muito tempo, com alguns de meus questionamentos em vários momentos da vida. Nós acabamos de ler os 2 primeiros versículos da Bíblia. Toda a Bíblia possui 31.102 versículos. Nós acabamos de ler os 2 primeiros, então significa que depois deles tem nada menos do que 31.100 versículos. Esses 2 versos da Escritura têm uma mensagem muito profunda. Eles são capazes de revelar a nós, talvez, como nenhuma outra parte da Bíblia, as verdades mais profundas sobre a soberania de Deus. E eu quero tomar alguns minutos para refletir com os irmãos nesta noite sobre algumas verdades acerca da soberania suprema de Deus contida nestes 2 versículos. E, em primeiro lugar, a primeira verdade que esses versos nos mostram ou nos revelam é que Deus é Deus desde sempre. Você pode repetir comigo essa frase? Deus é Deus desde sempre. Nenhum homem poderia escrever por si só as coisas relatadas aqui em Gênesis, no capítulo 1, especialmente os versos 1 e 2. Nenhum homem poderia escrever isso porque nenhum homem esteve presente lá, na criação. O homem foi a última parte da criação a se completar. Não havia nenhum ser humano lá ainda, quando o verso 1 e 2 aqui aconteceu. Isso só comprova o fato de que a Bíblia foi escrita pela inspiração divina. O Espírito Santo inspirou
homens e também mulheres a escreverem. E no caso da narrativa da criação, Gênesis 1 e 2, o Espírito Santo, literalmente, ele ditou os fatos ao escritor. O nosso Deus, Ele mesmo, se encarregou de revelar os detalhes da criação a nós. Então veja que tesouro precioso é a Bíblia, a palavra de Deus. E devemos observar algo muito importante aqui, já no primeiro versículo da Bíblia, nas primeiras palavras. O texto sagrado começa dizendo, no princípio. No princípio. O que significa no princípio? Significa no começo, no início. No começo ou no início de quê? Do universo. No começo do tempo, no começo da contagem cronológica, no começo da existência da matéria. No princípio, no começo, quando tudo começou, diz logo em seguida, Deus. Vem a palavra Deus. É maravilhoso o surgimento dessa palavra Deus, tão logo a narrativa começa. Deus. Logo no começo, é a terceira palavra. A palavra traduzida aqui como Deus em Gênesis 1:1 é a palavra hebraica Elohim. E o significado dessa palavra é grande dignidade, possuidor de grande força e poder, elevadíssimo ou altíssimo. Elohim é o primeiro nome bíblico para se referir a Deus. E depois vai aparecer na Bíblia nada menos do que 2.570 vezes com este mesmo significado. Altíssimo, grande dignidade, possuidor de grande força e poder, elevadíssimo, acima de tudo e de todos. E aqui em Gênesis 1:1, nessa primeira referência ao nome de Deus, duas verdades estão muito claras aqui. A primeira é que Deus existe antes do princípio. Veja que na narrativa da criação, o nome de Deus aparece como um ser já existente. O autor inspirado, ele vai dizer de coisas que passaram a ser criadas, mas Deus já está nesse cenário como um ser já existente. Alguns salmos vão reafirmar esta verdade bíblica. O Salmo 93, verso 2, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O Salmo 106, verso 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. E ainda o Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um dos mais incríveis atributos de Deus é a sua eterna existência. Deus não teve início, Deus não teve começo. Nunca houve um tempo em que Deus não tenha existido e nunca haverá um momento em que a sua existência cessará. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas. Nós somos, por exemplo, por apenas um momento, mas Ele é para sempre. Nós fomos criados por Ele, mas Ele não foi criado por ninguém. Nós dependemos dEle para a nossa existência, mas Ele, Deus, não depende de nada e não necessita de ninguém.
Pensar que Deus fez o homem porque ele estava solitário, sozinho na eternidade, isso é um absurdo. Aliás, isso é uma blasfêmia, porque Deus não necessita de nada e nem ninguém. Deus existe desde sempre e de ninguém depende, pois Ele é Deus. E dizer que Deus não existe é uma grande loucura. O Salmo 14, verso 1, disse o nécio no seu coração: não há Deus. O texto sagrado está dizendo que é loucura, é falta de juízo a pessoa recusar-se a crer na existência de Deus. Uma outra verdade que está aqui muito clara neste primeiro versículo é que Deus é o único eterno. Não há no texto de Gênesis 1 qualquer vestígio de que haja outro ser que existisse antes da fundação do mundo além de Deus. Somente Deus é eterno. E vários textos sagrados também vão reafirmar esta verdade. Isaías 46:11, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. João 17, versículo 3, de onde foi baseado um dos hinos que acabamos de cantar, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, verso 17, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É muito difícil, meus irmãos, para nós alcançarmos o conceito da eternidade como um todo, pois a eternidade ela é contrária ao tempo, e a nossa mente é limitada ao tempo e ao espaço. Mas Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. E veja que este primeiro versículo da Bíblia já nos revela de forma suficiente a gloriosa verdade da existência do Deus eterno. Ele existe. Aliás, a metade desses versículos já é o suficiente para nos revelar isso. Veja o poder da palavra de Deus. A gente nem precisa ler o versículo todo. No princípio, Deus já é o suficiente para crermos que Ele existe e não há outro, e Ele é eterno. Basta algumas palavras na palavra de Deus e já é capaz de gerar fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, esta passagem nos mostra no livro das origens, no Gênesis, que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é Deus desde sempre e Deus é o Criador de todas as coisas. Eu não quero me deter nesta noite na narrativa da criação, está tudo aí no texto, capítulo 1, quem não leu, pode ler depois em casa, quem já leu pode ler novamente. Vale a pena ler, você vai se surpreender com a maneira como a gente vê aqui no texto sagrado que numa ordem perfeita, numa sincronia lógica, com efeitos incríveis, Deus foi criando cuidadosamente em 6 dias toda a obra da criação de uma forma fantástica. Alguns cientistas têm formulado uma chamada teoria científica design inteligente. É uma teoria da ciência que tem crescido bastante, que defende que o universo existe por uma causa inteligente
e não por uma obra do acaso. A ciência pode chamar do que quiser de design inteligente, eu chamo de poder do Deus soberano, em quem eu creio e a quem eu amo com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. E veja comigo apenas a parte B do verso 1 agora. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou. O verbo criou aqui, ele foi empregado para se referir a uma ação de Deus. E essa palavra utilizada aqui, em toda a Bíblia, ela só foi utilizada para se referir à ação de Deus. Só Deus cria alguma coisa. O que passa disso é o homem copiando e recriando. Deus criou os céus e a terra. Céus e terra, neste verso 1, é uma referência ao todo, a tudo aquilo que foi criado, dizendo que Deus foi quem criou todas as coisas. Jeremias 27, verso 5, sou eu que com o meu grande poder e o meu braço estendido fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra. Isaías 48, 13, com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. A criação. A criação foi obra da Trindade Santa. Todas as coisas, céus e terra, foram criadas num ato criativo e inteligente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O apóstolo João, aquele que melhor entendeu o Evangelho, mais teve intimidade com Jesus, ele no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 3, ele registrou: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Paulo reafirmou isso aos Colossenses no capítulo 1, no verso 16, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. A Trindade Santa participando da criação. E uma prova disso dentro do Gênesis 1 é quando Deus vai fazer o homem, em especial, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeira pessoa do plural, a presença da Trindade Santa. Enfim, Deus é o Criador de todas as coisas. E essa verdade bíblica, ela desfaz 3 mentiras. O mundo não surgiu por si só espontaneamente. O mundo foi criado, e foi criado por Deus. Segunda mentira que essa verdade bíblica também joga por terra, é que o mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica. A teoria do Big Bang, ela não tem provas. Aonde alguém disse que houve uma grande explosão e aí as coisas pararam assim, o sol lá, a lua e a terra aqui, o mar e tudo ficou aí ajeitado. Alguém disse que se foi um Big Bang, o autor foi Deus, e Deus disse Big, e aí, bem, as coisas apareceram. Mas isso é uma mentira. Deus é o Criador. Meus irmãos, é mais fácil acreditar que é possível jogar ao ar 1 bilhão de letras e que elas cairão formando um grande livro do que acreditar que houve uma explosão cósmica e produziu este universo tão vasto, preciso e organizado. É mais fácil acreditar isso, que foi jogado um monte de letras para o alto e aquilo caiu em cima de um livro assim, formou um livro ordenadamente, do que acreditar que o mundo veio a existir por uma explosão do nada. Um dos cientistas mais conhecidos da história, Albert Einstein, ele tinha um amigo ateu. E aquele amigo ateu insistia em dizer que o mundo veio do nada através de uma grande explosão e as coisas pararam assim no seu devido lugar.
E Einstein, um dia, no seu laboratório, ele fez uma maquete de todo o sistema do universo. Engenhosamente, ele colocou o globo terrestre, o Sol, a Lua, as estrelas e tudo ali ligado, interligado, e aquilo tudo ligado a alguma parte elétrica que pudesse fazer girar e acontecer, e água que corria na parte que era o mar, os rios, e ficou uma maquete muito bacana. E Einstein preparou aquela maquete com todo carinho, e ali estava todo o sistema do universo funcionando. E um dia o seu amigo ateu entrou no laboratório e quando viu aquela maquete ficou surpreso. Falou: Einstein, que coisa bacana! Rapaz, como que você fez isso? Ele falou: olha, eu não fiz nada, só apareceu aí assim, ó. Você está brincando? Falou: verdade. Cheguei aqui, as coisas assim, ó, do nada, elas apareceram, uma delas em cada lugar, o globo terrestre aqui, o sol ali, isso tudo. Não, cara, você está tirando com a minha cara, né? Isso não pode ser assim. E ele disse para ele: olha, se você se recusa a acreditar que isso aqui aconteceu do nada, como você ousa imaginar que este universo, que não é uma maquete, tudo perfeito, na devida distância o Sol está da Terra, se fosse mais distante, nós morreríamos congelados, se fosse mais próximo, nós estaríamos torrados. E há um processo nessa natureza inteligente, funcionando constantemente, 24 horas, e você ainda ousa imaginar que isso aconteceu por acaso? A verdade bíblica da existência de Deus, ela também joga por terra a falácia do Big Bang. Mas uma terceira mentira também que cai por terra é que o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Darwin defendeu a teoria da evolução. Lamentavelmente, esse filho de um cristão, filho de crente, morreu acreditando que o homem é um macaco melhorado. Mas a verdade primária do cristianismo é, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi Deus quem criou. Deus criou o dia e a noite. Deus criou a terra firme e os mares. Deus criou a flora e a fauna. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deus criou o homem e a mulher. Ah, meus irmãos, isso foi muito lindo. A criação. Foi algo maravilhoso, algo incrível, algo inacreditável, no sentido de muito legal. Porque se dissermos que é inacreditável, a gente joga por terra aquilo que cremos, nós cremos. Eu trouxe aqui um vídeo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se funcionar, tomara que funcione, ele é muito bacana e nos dá assim um print de como foi a criação. Antes de tudo existia Deus e o nada. Até que a palavra de Deus é ouvida no universo e tudo começa a existir. Deus chama a existência aquilo que não é. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. O que era informe toma forma. O que era desorganizado agora tem um design inteligente. Aquilo que era caótico se torna belo e útil. Aquilo que era vazio e sem vida agora pulsa numa explosão de cores, movimento, lógica, desenvolvimento, crescimento, beleza, alegria, saúde. Em resumo, vida. A criação antes inanimada agora recebe um milagre da vida. Microscópicas, celulares, pequenos organismos, plantas, sistemas, animais irracionais, grandes e pequenos, flora e fauna, expressando a vida do Criador. Até que aparece o homem, a coroa da criação, recebedor do sopro de Deus, imagem e semelhança. Diferente de
tudo que foi criado até agora, o ser humano é o que de mais parecido com Deus existe neste universo. O ser humano recebe o potencial criativo de Deus e cresce e se multiplica, inventa, cria comunidades, leis, governos, instrumentos de guerra, de cultivo da terra, navega os 7 mares, conquista continentes, compõe músicas, faz poesia, pinta quadros e esculpe estátuas, faz filosofia, amplia a partir da graça que recebeu toda a sua capacidade de reproduzir aquilo que Deus lhe deu. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Usa da graça de Deus para trazer tecnologia, biotecnologia, descobre vacinas, alternativas de comunicação, fibra ótica, internet, smartphones, tudo tão incrível, tudo tão maravilhoso. O ser humano é capaz de pisar na lua, cantar canções, bater recordes e mudar o mundo. Tudo expressão da natureza e potencial criativo e multiplicador que Deus comunicou ao homem. Essa semana eu assisti esse vídeo mais de 10 vezes. E não houve uma vez sequer que eu tenha assistido e não tenha depois agradecido. Deus, obrigado porque o Senhor é o Criador. Eu creio em Ti. Salmo 100, no versículo 3, escreveu o salmista: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez. Isso significa que Deus é soberano, está acima de tudo, acima de todos. E porque Ele é soberano, Ele é Deus desde sempre. E porque Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas em terceiro lugar, Deus é quem governa tudo. O versículo 1 traz um resumo da criação e defende a tese da existência de Deus desde sempre. Mas no versículo 2, há uma revelação importantíssima, dividida em 3 partes, neste verso 2. E a primeira parte diz assim: a terra era sem forma e vazia. Essa é a primeira descrição da terra, em detalhes. Uma descrição caótica do universo. A gente costuma definir caos, muitas vezes, como uma destruição ou coisa desastrosa. Mas caos não é necessariamente isso. Caos é uma condição ou situação de falta de ordem e falta de propósito. Caos é a definição da terra em seu primeiro estágio no processo da criação. No verso 1, Deus criou os céus e a terra, é um resumo. Mas do verso 2 em diante, Deus começa a revelar para a gente como foi essa criação. E o primeiro estágio da criação é um caos, uma terra sem forma, ou seja, uma desordem e vazia, sem um sentido, sem um propósito. A nossa mente humana não consegue entender plenamente essa condição caótica da terra no ato inicial da criação. Mas talvez a lama de Brumadinho nos ajude. Isso me fez perceber o que possa ser uma terra sem forma e vazia. Talvez aquilo que sobrou depois que aquela onda de barro passou, aonde não tinha uma separação organizada de água, parte firme, e não dava para poder ver nem mesmo o que havia ali soterrado, sem forma e vazio. É assim que a primeira parte do versículo 2 descreve a terra. E aí a parte do meio deste verso: e havia trevas sobre a face do abismo.
Trevas e abismo aqui nada tem a ver com o mundo espiritual. Trevas e abismo aqui diz respeito àquilo que é obscuro, aquilo que é incapaz de ser visto. Diz respeito ao desconhecimento total do que será, do que vai vir a ser. Se alguém visse a terra sem forma e vazia, não conseguiria ver propósito, não conseguiria nem imaginar o que poderia ser criado daquilo. Meus irmãos, se as mãos humanas é capaz de pegar aquele barro de Brumadinho e transformar aquela cidade numa nova cidade, bonita, com uma linda paisagem, imagine você o que Deus foi capaz de fazer com uma terra num primeiro estágio, sem forma e vazia, criando um mundo perfeito. Mas qualquer um que visse aquele primeiro momento, sem forma e vazia, jamais imaginaria na beleza que o Criador nos presenteou. Sem forma e vazia. Era assim que estava a terra. Eu queria fazer uma pausa neste momento, neste relato da criação. Quantas vezes essas duas verdades aqui citadas, sem forma e vazia, trevas e abismo, quantas vezes esse verso retrata exatamente a nossa situação ou a nossa condição, sem forma e vazia. Quantas vezes as coisas parecem todas fora do lugar na nossa vida? Quantas vezes a nossa vida parece estar de cabeça para baixo? Quantas vezes aos nossos olhos nós não vemos um propósito sequer? Quantas vezes nada parece fazer sentido? Quantas vezes não conseguimos olhar para o futuro com alguma esperança? Sem forma e vazio. Um abismo, um escuro, e a gente não consegue ver nada além do presente. A gente levanta 1001 porquês, e quanto mais questionamos, menos entendemos. Parece que a vida se resume em alguns momentos em todas as nossas lutas, em todos os nossos sofrimentos e decepções. Quantas vezes sentimos a nossa própria vida parecendo estar sem forma e vazia? Parece que nada está no lugar, parece que nada dá certo, parece que nada melhora, parece que nada aponta para uma esperança. E a gente roda e parece que estamos no mesmo lugar. Quantas vezes olhamos para o mundo à nossa volta e sentimos que tudo parece que está ficando sem forma e vazio. Olhamos o mundo e não vemos possibilidade de melhora, não vemos esperança. Acontece, meus irmãos, que a cada dia que se passa, este mundo está voltando a ter a sua forma lá do início. Mais e mais essa terra está se tornando sem forma e vazia. A terra está perdendo a forma. Gradualmente o mundo está deteriorando ecologicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. Está perdendo a forma. Os padrões estão sendo quebrados. A terra está se tornando vazia. Vazia de amor, vazia de justiça, vazia de respeito, vazia de solidariedade, vazia de gentileza, vazia de fé e vazia até mesmo de Deus. Uma vez que Deus não habita no meio do pecado e o pecado se multiplica a cada dia.
Muitas vezes temos a sensação de que este mundo está entregue ao caos, e está mesmo, a cada dia, destinado a ser como era antes, sem forma e vazio. E a sensação que temos às vezes é que não há ninguém no comando. Assim como na nossa vida, naqueles momentos que tudo parece estar sem forma e vazio, e a gente também olha e parece que não há ninguém controlando a nossa vida. E a gente pergunta às vezes como salmista: onde tu estás, Senhor? Talvez como Jesus a gente clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí vem uma vírgula no texto. E depois dessa vírgula vem uma palavrinha muito importante. Mas. Diga para o seu vizinho aí, depois da vírgula vem o mas. O mas está espalhado por toda a Bíblia. E aqui é a primeira vez que ele aparece. Esse mas aqui é muito importante. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse mas aqui mostra o controle soberano de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Não havia nada nem ninguém ainda, mas Deus estava lá. Tudo era sem forma e vazio. Um abismo, trevas, mas Deus estava lá. A própria vida estava presente, o autor da vida estava presente. E porque Ele estava lá, Ele estava no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo. Ele está no controle da história. Ele está no controle das nações. Ele está no controle dos governantes. Ele está no controle das nossas vidas. Porque Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo. Nada foge ao controle dEle. Isaías 40, verso 22, Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Em meio ao caos e à correria do dia a dia, quão facilmente a gente perde de vista o governo de Deus sobre toda a terra. Às vezes, meus irmãos, voltando apenas para o nosso mundo particular, pessoal, privado, às vezes a gente perde de vista o fato de que Deus está cuidando da gente. Ele está governando sobre a nossa vida. Se nós de fato entregamos a nossa vida a Ele, essa é a verdade mais absoluta que há. Como Deus soberano, Ele está cuidando de nós. Como Criador e Senhor, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Diz a Bíblia que não cai um cabelo sequer da nossa cabeça sem que Deus tenha ciência disso e permita isso. Isso é soberania de Deus. Não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus permita que isso aconteça. Isso é soberania de Deus. Controle de Deus. Quanta ansiedade, quanto medo, quanto cansaço nós experimentamos pelo simples fato de querermos ter o controle das coisas, quando deveríamos descansar e dizer: creio que Deus está no controle de tudo. Sempre que ficamos perguntando os porquês, de alguma forma nós estamos sendo incrédulos, estamos pondo em xeque de que Deus está soberanamente no controle de tudo. Então aqui estão as perguntas que frequentemente fazemos e que muitas vezes nos faz sofrer. Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus permite certas coisas? Sabe qual é a resposta?
Sabe o porquê? Porque Deus é soberano. E porque Deus é soberano, Ele não precisa e nunca precisará nos dizer por que Ele faz ou deixa de fazer. Que Ele é soberano. Nós somos meras criaturas. Porventura pode virar o barro para o oleiro e questionar o oleiro, o autor do vaso. Jeremias 18. Nosso desejo não deve ser por explicações, e sim desejarmos crer que Deus é Deus e Ele está soberanamente no controle de todas as coisas, o tempo todo e sempre. A menos que a gente creia nisso, a gente não vive, a gente vegeta. A gente vai ser tal qual um ateu da história. John Piper disse que confiar em um Deus amoroso e soberano remove todos os temores da nossa vida. Crer na soberania de Deus traz o descanso verdadeiro. Para tempos assim, o salmista nos ensinou no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Billy Graham disse: não deixe as manchetes dos jornais assustarem você. Deus ainda é soberano. Ele ainda está no trono. Aconteça o que acontecer, Ele é soberano. Finalmente, qual deve ser a nossa atitude diante do Deus soberano? O que fazer diante dessa verdade da soberania de Deus? A própria palavra de Deus nos ensina que devemos, primeiramente, conhecer o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é o próprio Deus soberano que veio ao mundo revelar aos homens a identidade de Deus. O poder, a graça e a vida eterna. Ele veio para que nós possamos conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus crendo em Jesus como nosso Salvador. Crer em Jesus e considerar quão pecadores nós somos e o quanto nós realmente devemos a Jesus a nossa vida é o pontapé inicial para conhecermos a Deus. A menos que eu tenha uma consciência diária de quão pecador eu sou e de que o sacrifício de Cristo na cruz foi necessário para que eu pudesse conhecer a Deus, como hoje pela manhã nós falamos, a menos que eu tenha uma consciência do Cristo, da cruz e do Calvário, jamais conhecerei a Deus. Conhecer Jesus para conhecer a Deus, conhecer o Filho para conhecer o Pai, conhecer aquele que veio sendo Filho de Deus, como Filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Devemos conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus, nós conheceremos ao Pai. Segunda atitude, devemos confiar que Deus fará na grande história e na nossa história, como bem lhe apraz, da forma que Ele achar melhor, mesmo que eu ache que devia ser de outro jeito, mas Ele faz como lhe apraz. Confiar é trazer pela fé a realidade da soberania de Deus para as nossas vidas. É pegar aquilo que nós conhecemos na história, é pegar aquilo que nós conhecemos pela razão e aplicar em nossa vida. Eu creio e eu decidi crer. Salmo 135, verso 6, o Senhor faz tudo o que lhe apraz no céu e na terra. Nunca se esqueça, quando a vida parecer sem forma e vazia, lembre-se do mas o Espírito de Deus paira sobre nós. Mas o Espírito de Deus paira sobre nós.
o Espírito de Deus paira sobre nós, fortalecendo, consolando e transformando-nos à imagem e semelhança do próprio Deus, exemplificada no Filho. Quando a vida estiver sem forma e vazia, lembre-se do mais. Mas o Espírito de Deus está aqui comigo. Porque Ele está, eu sou fortalecido. Porque Ele está, eu sou consolado. Porque Ele está, eu estou sendo transformado de glória em glória. E então nós devemos dar a Deus toda a honra e glória que lhe é devida. Essa é uma terceira atitude que devemos ter diante da soberania de Deus. Ele está acima de nós. Nós arriscamos tentar entender ou conhecer a Deus e o conhecemos em parte. 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Conhecemos agora em parte, um pouco. Quem é o homem para dizer que conhece Deus plenamente? Mas na eternidade nós o conheceremos tal qual Ele é. Mas enquanto aqui estamos, devemos dar a Deus toda a honra e toda a glória que lhe é devida. E Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, novamente ele disse: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 4, verso 11, escreveu o apóstolo João: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvamos a Deus, dando honra e glória a Ele. E quando nós louvamos a Deus, duas coisas acontecem. Nós honramos a Deus, glorificamos a Ele e somos lembrados de quem Ele é. E com isso nossa fé é fortalecida. E foi por isso que o profeta Isaías recomendou no capítulo 46, verso 9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Irmãos, eu quero concluir afirmando que crer é uma escolha. Ou cremos no Deus soberano, ou cremos em nós mesmos. Ou cremos no Deus soberano que pode nos tirar de toda tristeza, ou vivemos na tristeza. Ou cremos no Deus soberano que cuida de nós, ou nós continuamos ansiosos e aflitos. É uma questão de escolha. E esta escolha é essencial. E não apenas essencial, ela é pessoal. Nesta noite, a minha proposta aos irmãos é que a gente creia que Deus é soberano e a gente descanse na soberania de Deus. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não faço a menor ideia, mas eu preciso descansar que Deus sabe o que é melhor. Eu preciso descansar que Ele tem cuidado de mim, de nós, de vós. Eu quero terminar esta celebração nesta noite com este apelo a louvarmos a Deus, a honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus, por quem Ele é. Ele é o Deus soberano. É verdade que muitas vezes eu não entendo o que Deus faz, mas eu creio que Ele sabe o que está fazendo. E quem sou eu para questioná-lo? Então eu peço: Deus, me perdoe pelas vezes que eu não o entendo. Me perdoe e me ajude a confiar em Ti. Quero convidar os irmãos a ficarmos todos em pé e nós vamos cantar neste momento uma canção que diz que ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele nós ministramos o louvor.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único de novo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu o sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ó Senhor, nós declaramos nesta noite que o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos, Pai, a Tua soberania revelada na Tua palavra.
Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o Deus de sempre, desde sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quem somos nós para Te questionarmos, Pai? Perdoe-nos, Senhor, pelas muitas vezes em que, como criatura, nos achamos às vezes no direito de Te perguntar o porquê. Eu Te peço, Pai, me perdoe. Perdoe-nos, Pai, pelas tantas vezes em que, às vezes, sem percebermos, nós ignoramos a Tua soberania. O Senhor está no controle de todas as coisas. Sempre esteve e sempre estará. Pai, nós nos lançamos nas Tuas mãos desta noite e Te pedimos que, principalmente naqueles momentos em que sentimos a nossa vida sem forma e vazia, naqueles momentos obscuros em que olhamos para frente e não vemos uma saída, olhamos para o presente e não vemos um sentido, um propósito, mas o Espírito do Senhor, Ele está sobre nós. Ah, Deus, cuida de nós, Senhor. Cuida de nossas vidas, que a cada dia sejamos fortalecidos pelo Senhor, que a cada dia nossa alma tenha mais e mais sede de Ti, que a cada dia possamos desejar mais conhecê-lo. Revela, Pai, a nós a cada dia a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado, Senhor, por nesta noite falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje cheios da Tua presença em nossa vida. Que possamos conhecer cada dia mais e mais a Tua palavra e nela confiarmos, para assim glorificarmos e honrarmos o Teu nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.